Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida. Deus derrame muitas bênçãos sobre você nesse dia, nesta quarta-feira, né? O evangelho de hoje, ele está em Mateus 5, de 17 a 19. Você pode ir aí já abrindo a palavra de Deus, né? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho, Jesus fala quem extraviar, né? Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus fala aqui portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. E quais são esses mandamentos, né? Os mandamentos da lei de Deus, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar os domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, ou o homem do próximo, né? E não cobiçar as coisas alheias. Esses são os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus. Mas também tem os 5 mandamentos da igreja, porque se você desobedecer aos 10 mandamentos e aos mandamentos da igreja, que são 5, né? Ouvir missa inteira aos domingos e festa de guarda, confessar ao menos uma vez cada ano, comungar ao menos uma vez na Páscoa da Ressurreição, jejuar e obter-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja, pagar dízimo segundo o costume. Então, Jesus que fala aqui no Evangelho. Portanto, quem desobedecer esses mandamentos que estão na lei de Deus, também os 5 da igreja, né? Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, né, por menor que seja, e ensinar os outros, além dele errar, ele vai ensinar os outros a fazer a mesma coisa, né, será considerado menor. Porém, quem ensinar, quem praticar, né, será considerado grande no reino dos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, você estuda e pratica a palavra de Deus? Escreve aqui embaixo. Você estuda, você pratica a palavra de Deus, os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja? O que você acha? Pode colocar o seu comentário aqui embaixo. É fácil, é difícil? E faça seu comentário, né? Se você sim, meus parabéns. Continue assim e você será grande no reino dos céus, né?
Jesus disse que os mestres da lei, os fariseus, falavam, mas não praticavam a lei, né? Pois há uma grande erro entre eu falar, né? Entre eu conhecer, falar e também no praticar. Eu posso conhecer, eu posso falar, mas eu não pratico. E aí você viu o que acontece. Será considerado menor. Então, meus irmãos, entre pessoas que nem se dedicam ao estudo da palavra, pessoas que nem vão, que não são assiduamente à missa, porém são pessoas boas, que não maltratam ninguém, ajudam o próximo na medida do possível. Então, muitas vezes, pessoas que não seguem a nossa no estudo, não lê, não vai à missa, às vezes tem muitas boas obras, mas é preciso ter Jesus como Senhor da sua vida. Então, aqui diz, né? Existem aqueles e aquelas que são grandes no reino dos céus. Eles estudam a palavra, colocam em prática e ainda ensinam tanto por meio da catequese propriamente dita, como pela sua vivência de cristão consciente. Muitas pessoas que não têm um canal desse, que às vezes não sabem nem mexer na internet, mas sabem viver esses 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 da igreja, né? Então, estes são os que Jesus disse: sereis os grandes no reino dos céus. Pois mesmo sem dizer nenhuma palavra, eles nos ensinam a ser solidários, como amar o nosso próximo em atos e verdade pelo seu exemplo. É assim, né? E assim nós reconhecemos como verdadeiros cristãos, homens e mulheres de fé, seguidores de Jesus Cristo. Pois vós conhecereis a árvore pelo seu fruto. Este irmão, né, estes irmãos dão muitos frutos também. Então, meus irmãos, nessa quarta-feira nós queremos encerrar o nosso programa, convidar você a rezar nesse período, né, rezar, participar da Santa Missa ao máximo possível, fazer uma boa confissão, fazer uma adoração. Você tem feito isso? Parabéns, né? Seguir os 10 mandamentos também, seguir os 5 mandamentos da igreja. Procure. A palavra diz assim: procure o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.